Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa apresentação. Então, para a nossa NP de hoje e para a próxima também, a gente vai fazer uma aula remota, né, gravada, certo? Então, a aula de hoje, né, vai ser sobre alimentos, alimentação e rações, que é o tema que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando, vai ser um trabalho sobre os ingredientes. Vocês já fizeram algumas atividades, né, nesses dias que eu faltei, sobre fábrica de rações. Vou retomar algumas coisinhas com vocês sobre isso. Tá? Antes de retomar essa questão da ração, vamos retomar alguns conceitos, né? Então a gente trabalhou muito a questão dos princípios da alimentação animal, a ausência de substâncias nocivas e tóxicas para animais, para micro-organismos, certo? Para animais, para seres humanos, quando se trata dos micro-organismos. Tá? Já está de noite, pessoal. Mas enfim, tô meio desligado, mas tá indo. A gente trabalhou também a questão de evitar resíduos na produção, a não contaminação do ambiente e também a formulação de uma dieta com custo mínimo. Todos esses fatores são importantes quando a gente fala de alimentação animal. E eles são importantes quando a gente vai fabricar também uma ração, uma dieta. Tá? Então, esses princípios vão seguir para a vida de vocês até o final. Não importa com o que vocês vão trabalhar, se vai ser direto com a produção, com a alimentação, com ração. Esses princípios são fundamentais quando a gente fala de alimentar um animal. Além disso, nós trabalhamos esses conceitos aqui, que eles têm alguns contrastes que é bom vocês relembrarem, né? Que é a questão de nutrição e alimentação, né? Nutrição está relacionada com os nutrientes, que é os compostos químicos, a alimentação com o alimento, o ato do animal comer, né? A alimentação. A nutrição é a digestão, o ato digestório, de absorção. Nutriente, a gente tem o essencial, que não conseguimos produzir, precisamos buscar na dieta. O não essencial, que o organismo sintetiza. Alimento é o composto que o animal vai comer, a reunião desses nutrientes, como por exemplo o milho. O milho tem água, tem glicose, tem alguns sais, tem uma certa quantidade de lipídios, de proteínas, certo? Então, o nutriente é o composto químico, o alimento é o que o animal come. Dieta e ração vamos ver mais para frente, tá? Matéria seca, que esse daqui vocês não viram, mas a matéria seca consiste no alimento desidratado. É quando eu retiro a água desse alimento, desse ingrediente. Então, isso consiste em matéria seca. Toda aquela massa sem a água. A gente tem os volumosos, que são os fibrosos. A gente tem os concentrados, que vai ter os energéticos, que são os que têm alta concentração de glicose, lipídios. Os proteicos, que obviamente vão ter concentrações altas de aminoácidos e proteínas. A gente tem esses dois conceitos de metabolismo. A gente tem esse conceito de metabolismo que subdivide nesses dois, de catabolismo e anabolismo. Metabolismo é o que, pessoal? As reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. O catabolismo está relacionado com as reações químicas de quando eu quebro um nutriente e eu gero energia. O anabolismo ele está relacionado quando eu junto nutrientes e armazeno energia numa substância química, certo? Por exemplo, quando eu quebro glicose, eu libero energia para as minhas atividades básicas. Agora, quando eu pego uma glicosezinha, outra glicosezinha e junto, e aí eu vou juntando um monte de glicose, certo? Aquela ramificação de glicose que está lá no fígado. Eu estou fazendo uma reserva de glicose, que é o glicogênio. Se for uma planta, é o amido, certo? A gente tem os suplementos. Então, são coisas que colocamos na alimentação para dar uma suplementação, um reforço de algo que está sendo necessário para aquele animal, uma vitamina, um mineral, certo? E os aditivos
vão ser substâncias químicas que estão relacionadas, pessoal, com um medicamento, um antibiótico, algo para melhorar a produção, algo para melhorar o crescimento, a postura de ovos, ou o aroma, ou a palatabilidade daquele alimento, para ficar mais atrativo para o animal. O aditivo é algo extra, não é algo necessário. E aí a gente tem esse conceito de nutrientes digestíveis totais, que está relacionado, pessoal, com os nutrientes que aquele animal consegue digerir, que não vira fezes, certo? Então, se o animal consome, por exemplo, 10 kg de uma ração tal, uma parte vai se tornar fezes e a outra vai ser digerida. Os nutrientes digestíveis totais são todos os nutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, fibras, que aquele animal consegue digerir, não se torna fezes. Tá? Tem um videozinho curto, tipo um riozinho, que conta um pouquinho sobre isso. Eu não vou exibir aqui para não tomar muito tempo dessa videoaula, mas eu vou deixar esse link de fácil acesso para vocês. E nos slides em PDF, se vocês clicarem nesse slide aqui, ele vai levar vocês direto para esse vídeo, tá bom? Aí a gente tem a questão da digestão e da digestibilidade. A digestão, pessoal, é o processo de quebra do alimento em nutrientes. E aí esses nutrientes que vão ser absorvidos. Tá? A digestibilidade é a capacidade de um alimento ser digerido por aquele animal. Aquele animal consegue pegar esse alimento e quebrar para formar nutrientes. Quanto ele consegue fazer desse alimento? Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? A gente tem o exemplo do feno A e do feno B. Qual desses tem uma maior digestibilidade? O feno A. Isso significa o quê? Que de 100 kg desse feno A, o animal consegue aproveitar 80 kg. Ele consegue digerir, quebrar esse alimento, esse feno, em nutrientes, cerca de 80%. Os outros não são aproveitados, não são digeridos por esse animal, não são quebrados em nutrientes para que ele possa absorver, tá bom? Temos também esses cálculos de conversão alimentar e de eficiência alimentar, que mostra a produção, né? O quanto que esse animal produz por unidade, que é o caso da eficiência alimentar, e o quanto de alimento é necessário para eu produzir uma unidade de um produto, uma carne, um leite, que no caso é a conversão alimentar. Né? Conversão alimentar, converto o alimento em produto. Eficiência alimentar, o quanto que esse produto precisa por unidade de alimento consumido. Lembrando que quanto mais baixa a minha CA, maior é a minha eficiência, tá bom? Então aqui um exemplo que tem lá naquela listinha que eu passei para vocês de conceitos, tá bom? Aqui só retomando. Falando agora dos alimentos e da alimentação animal. Para a gente ter, né, uma alimentação, a gente precisa saber o modo de criação, certo? O modo de criação vai influenciar nos alimentos e na alimentação que eu vou ter com esse animal. Se é extensivo, se é orgânico, se é intensivo, por exemplo. O orgânico já é mais restritivo, né? O intensivo já não vai ter pasto. Então, o modo de criação vai influenciar na alimentação do animal. E a gente tem também, né, essa ideia que vocês já sabem, que eu falei lá na primeira aula, né, que a alimentação ela é um dos principais custos do sistema de produção. Para que a gente tenha uma boa alimentação desses animais, a gente precisa que o alimento passe por uma avaliação. Da mesma forma como o alimento que nós compramos no supermercado, ele passa por uma avaliação de qualidade para evitar problemas, o alimento animal passa pelo mesmo processo, certo? Então, eles precisam passar por essa avaliação, que é um procedimento essencial para o planejamento da alimentação animal, para o planejamento
da nutrição daquela produção, ou a gente poder fazer uma fábrica de rações na nossa propriedade, tá? Só um momento, ele está dando um problema aqui para mim. Quando a gente fala dessa questão da avaliação, a gente está falando de uma ciência que se chama bromatologia. Tá? A bromatologia, pessoal, deixa eu só ajustar aqui rapidinho a minha tela para ficar maior para vocês. Aqui, certo. Talvez eu atrapalhe um pouquinho a minha câmera aqui, pessoal, mas eu vou exibir os slides para vocês depois, tá? Eu vou até diminuir eu aqui, tá bom? Bom, vamos ver se assim melhora um pouco para mim, né? Para mim tá dando uns problemas na apresentação. E continuando. Então, ela é essencial, né? E ela está relacionada com a questão da gente conhecer a composição química, o valor alimentício, as propriedades físicas, químicas e toxicológicas do alimento, para que aquele alimento tenha uma alta qualidade e não gere problemas, tá? E isso está ligado com essa ciência que é a bromatologia, que ela estuda os alimentos, tá? E aí nessa bromatologia a gente vai ter as análises químicas que vai identificar nutrientes, minerais, nitrogênio, substâncias e elementos químicos que estão compondo aquele alimento. A avaliação bromatológica vai fazer um estudo do valor nutricional. Então, carboidratos totais, eu estou incluindo todos, as fibras, a glicose, os açúcares. Agora, quando eu falo de fibra detergente neutra, que é a FDN, eu estou falando somente dos carboidratos que são fibrosos. Celulose, hemicelulose, lignina. Quando eu falo de carboidratos não fibrosos, eu estou desconsiderando as fibras. Glicose, frutose, sacarose, lactose, certo? Então, a avaliação bromatológica é o que a gente costuma enxergar um pouquinho aqui, ó, nessas tabelas nutricionais, tá? Deixa eu só verificar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, as tabelas nutricionais que nós temos nos rótulos das embalagens de alimentos. Isso está ligado com a bromatologia, que vai estudar justamente o alimento em si, tá? E a gente tem a avaliação biológica, ela já está relacionada com o uso que o animal vai fazer daquele alimento. Já está relacionada a depois que o animal consome aquele alimento, né? Então vai estar determinar o consumo, a digestibilidade, a absorção, certo? Quando a gente fala disso, né, dessa bromatologia, dessa avaliação, ela é fundamental, né, para que a gente tenha um planejamento racional da alimentação. É uma premissa básica. E aí vocês pensam que numa fábrica de ração, isso é essencial para que ela se mantenha dentro dos controles de qualidade. Então, a formulação de rações e dietas, ela está intrinsecamente ligada a gente ter uma alimentação balanceada, em que a gente consiga ter uma resposta produtiva e econômica desejada desses nossos animais que nós estamos produzindo. Nós temos alguns termos importantes quando a gente fala dessa questão de ração, para a gente poder formar, né, essa dieta balanceada. Vocês já viram alguns desses conceitos nos vídeos, né, que eu trabalhei, né? Tinha uma questão que falava sobre a questão de núcleo, né? A gente tem o premix. O premix ele vai ser uma mistura de vitaminas e minerais adicionada em pequenas doses à dieta, tá? Então a gente tem, né, essas misturas prontas para a gente poder fabricar a ração. A gente tem o núcleo, que ele é similar ao premix, é uma mistura de vitaminas e minerais básicas, mas que contém coisas a mais: sal, antimicrobianos, aminoácidos sintéticos e outras substâncias do nosso interesse. Tá? Esse núcleo ele é a base para a gente fazer a nossa ração, certo? E aí a gente tem o concentrado comercial, que ele vai ter a proteína, uma mistura de proteína. É quando eu quero trabalhar com a questão, tá, de algum concentrado em específico, nesse caso proteína, como o farelo de soja.
ele vai ser usado junto com algum cereal energético, como por exemplo o sorgo ou o milho. Tá? E aí, para além desses conceitos básicos, nós temos a formulação de 3 tipos de rações. A gente tem a ração farelada, que ela é seca, simples, e ela é muito fácil de produzir. Ela tem um baixo custo, né, porque ela faz parte, ela tem menos processos na fábrica, como a gente vai ver mais para frente, né? E basicamente ela é uma mistura de ingredientes que foram triturados moídos, né? O problema dela é a questão do desperdício, né, e da poeira. Geralmente a ração farelada ela é utilizada com galinhas, vacas, ovinos, bovinos, certo? A gente tem a ração paletizada, que é um outro processo. Então, depois que eu faço a moagem, a mistura, eu faço a paletização. E aí a gente vai ter a paletizada, que ela é compacta, ela é fácil de manejar, ela tem uma melhor digestibilidade que a farelada e menos perda. E ela tem um custo de fabricação mais alto, né, em comparação com a farelada. E geralmente ela é utilizada na ração também de aves, né, assim como suínos e coelhos. E a gente tem a estruzada, que é a ração típica dos animais de estimação, cachorro, gato, tartarugas, periquitos, peixes, né, na aquicultura é muito utilizada. Ela tem uma alta palatabilidade, então isso já deixa o alimento mais atrativo, né, para os pets, por exemplo. E ela tem um melhor aproveitamento nutricional. Entretanto, ela tem um maior custo e menos tempo de conservação, tá? O que já não é interessante quando a gente trabalha em grandes proporções, que a gente utiliza altas massas, né, na questão da produção animal, tá? Como é um caso de tipo animais domésticos, né, o armazenamento não precisa ser tão grande. Então, cada uma tem uma especificidade e um tipo de uso. Significa que uma é melhor que outra, né? Vai depender do caso. Então, quando a gente fala também da questão da alimentação, a gente tem que pensar que existe uma legislação em cima disso, que é dada pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é um mapa, né? E essa legislação, né, ela visa regular a alimentação animal, ter um registro desses produtos, desses estabelecimentos, boas práticas para garantir a qualidade desse produto, evitar que a gente tenha problemas nos produtos de origem animal, na carne, no leite, nos ovos, tá? Então a gente tem essa lei, essas não precisam, é importante conhecer, saber que existe, tá? Essa lei 6.198 de 74, tá? Que é a Lei da Alimentação Animal. Ela visa a inspeção e a fiscalização obrigatória dos produtos e ela estabelece sanções caso tal instituição, tal estabelecimento não esteja dentro dos conformes desta lei. Tá? E aí a gente tem o decreto de 2024, ele fez uma modificação na lei, né, de 74, trazendo mais modernidade, uma desburocratização e uma maior informatização do processo de inspeção e fiscalização. Tá? Se vocês clicarem nesse link aqui, ó, é um link, tá? Vocês vão direto para o site que mostra todas as legislações, que não são só essas duas, essas são as principais, tá? Mas são várias legislações, tá? Inclusive, o mapa ele também fornece as exigências nutricionais de cada espécie. Tá? Eu vou compartilhar com vocês uma apostila que tem uma tabela nutricional resumida para cada espécie, aves, bovinos, suínos, né? Cada espécie tem alguma legislação e alguma exigência nutricional estipulada pelo órgão do mapa. Tá? Então, essas boas práticas na fabricação de rações, né, elas consistem no quê? Na separação de áreas sujas e limpas e num fluxo unidirecional desse produto. Então, esse produto ele não retorna, ele sempre segue em frente cada passo. Tá? E a gente tem que se preocupar com a questão de ter áreas sujas e limpas
nesse processo de fabricação de ração, o que já é esperado quando a gente fala da questão da produção animal, certo? Outra questão que a gente vai ter na fábrica de ração para a gente garantir essas boas práticas é a questão da gente ter procedimentos escritos, manuais, e o POP. O POP, o que ele é? É um procedimento operacional padrão. Ele padroniza as atividades, como elas têm que ser feitas, passo a passo, né? E o que tem que ser utilizado, como, onde, por quê, para que a gente tenha uma atividade que garanta segurança do trabalhador e segurança daquele alimento que está sendo produzido, tá? Esses POPs são relacionados à limpeza, a controle de pragas, ao uso de equipamentos, à calibragem de equipamentos, manutenção. São manuais pontos passo a passo, bem explicativos, bem instrutivos, que garantem a qualidade e a segurança dos produtos e dos funcionários. Tá? Isso comprova que existem boas práticas, principalmente quando a gente tem auditorias e inspeções nesses estabelecimentos, né? Um terceiro fator muito importante na fábrica de ração é a amostragem e análise de matérias-primas e dos produtos finais. Porque a gente precisa ter essa amostra para garantir a identificação dos lotes, para garantir o que está sendo produzido, os compostos químicos. Aqui está relacionado com o que eu falei lá atrás da avaliação bromatológica. Tá? É importante porque se num lote tem algum problema, em várias produções ali que vendeu a ração, e aí começa a ter problemas similares, a gente consegue rastrear o lote da produção, identificar se nas amostras retiradas daquele produto produzido naquela época tal, qual que é o problema daquilo, certo? Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é nas merendas escolares. Nas merendas escolares, as merendeiras elas têm que retirar uma amostra do arroz daquele dia, uma amostra do feijão, uma amostra da mistura da carne e guardar por cerca de 15 a 30 dias. Porque se um de vocês passar mal, ela tem a amostra e aí vai ser verificada se realmente foi o alimento ou se foi alguma coisa externa. Essa dinâmica que eu expliquei agora da merenda é a mesma coisa quando a gente fala da questão da fábrica de ração, da questão de rastreabilidade, tá? De registro e identificação desses lotes. Então, aqui eu coloquei 2 vídeos que eu também não vou exibir, mas se vocês clicarem, vocês conseguem ir direto para o YouTube, mas eu também vou fornecer o link. Ele mostra um modelo 3D, né, como se eu estivesse planejando construir, né, uma fábrica de premix e ração farelada, que é esse primeiro vídeo aqui, tá? E uma fábrica de ração paletizada, que é esse segundo vídeo aqui, tá? Aí vocês vão poder acessar e visualizar mais ou menos como que é uma fábrica de ração 3D, tá bom? Modelo de Então, qual que é o fluxo básico de uma fábrica, né, de ração? Primeiro a gente tem a recepção, né? Essa recepção ela é jogada para baixo. E aí, no que ela é jogada para baixo, ela passa por um procedimento de limpeza e da limpeza a gente vai para a secagem. Como essa limpeza ela é úmida, a gente precisa de um processo de secagem dessa matéria-prima, né? Dessa matéria primária. Depois disso, vai para o armazenamento até que ela seja utilizada na fabricação. O próximo passo depois do armazenamento é eu fazer a moagem e dessa moagem eu faço a mistura. Aqui eu já tenho o primeiro tipo de ração, a ração farelada. Agora, se eu quiser uma ração paletizada ou uma ração extrusada, eu vou ter que passar pelo processo de pilotização e de extrusão. E aí, no final, eu vou ter a embalagem e a expedição do produto para as lojas, né, para as distribuidoras. Então, aqui de novo, um fluxo básico, né, da ração farelada e paletizada, que são as mais comuns utilizadas na nutrição animal. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, a chegada, né, o caminhão ele chega, despeja aqui, deixa eu colocar o apontador. Ele vem aqui, despeja aqui, ó, a matéria
matéria-prima. Essa matéria-prima ela sobe por esses elevadores de caneca, certo? E desce para o silo de armazenamento. Do silo de armazenamento passa pelo processo de limpeza, né, nesse estágio aqui. Da limpeza, a gente vai para a moagem, tá? Que é o processo 3. A moagem descarta aqui o produto, o subproduto da moagem, que sobe de novo pelo elevador e desce na dosagem e pesagem. Então, aqui vai começar os processos de dosagem para formar a ração nas porcentagens certas de cada produto, certo? Então, aqui a gente já tem ó, o dosador que vai fazer os cálculos tudo certinho para aquela ração. Depois que a gente faz, né, a dosagem, a pesagem, de novo, ela desce o subproduto aqui, sobe para o processo de mistura. Então, a gente vai misturar as diferentes matérias-primas e ingredientes para formar a ração final. De novo, o subproduto desce aqui, sobe pelo elevador, né? Nesse estágio 5 aqui, ó, se a ração for farelada, ele para aqui e já vai para a questão do ensaque da estocagem. Se for uma ração paletizada, ele vai subir de novo aqui pelo elevador, vai descer aqui pelo processo de paletização e seguido da paletização, a gente vai ter o resfriamento e a retinada dos finos para formar aqueles túbulos. Tá? Esses túbulos vai formar um subproduto, vai subir outro elevadorzinho, aí vai para o processo de ensaque e estocagem, certo? Então aqui, ó, o estágio 6, 7 e 8 é quando a gente tem a paletização. Se for uma ração farelada, ele para aqui no 5 e pula direto para o 9. Certo, pessoal? Então, cálculo de dieta ou de ração. É ração ou é dieta? O correto é a gente falar cálculo de dieta. A ração é a quantidade de alimento suficiente para um período de 24 horas. Já a dieta ela vai ser a mistura equilibrada dos ingredientes de modo que proporcione esses nutrientes exigidos para o animal. Então, o correto, o que a gente vai fazer é o cálculo de dieta. Mas é muito comum vocês encontrarem cálculo de ração, formulação de ração, tá? Nas bibliografias, em livros ou então no dia a dia, né, oralmente. Antes de formular, o que nós precisamos saber? Primeiro a gente tem que saber qual que é o nosso objetivo nutricional. Então, se vocês pensam em fazer uma mini fábrica de ração, o que vocês têm que pensar é no objetivo nutricional da espécie que você vai produzir e a categoria, né? Se vai ser uma espécie para produção de ovos, leite, carne, certo? Para corrida, no caso de equinos. Então vocês têm que pensar na espécie, na categoria e no objetivo nutricional dessa espécie. E aí depois nas especificidades, né, dessa produção, a idade, o peso dos animais e o nível de produção. Como é um nível, se é um nível alto, baixo, né? Depois vocês têm que pensar nos ingredientes que vocês têm disponíveis e no custo deles. E por fim, na composição química dos alimentos. Por que eu preciso saber a composição química dos alimentos? Porque eu preciso que essa composição esteja de acordo com a tabela nutricional para a minha espécie. O conhecimento exato, né, dos nutrientes de um alimento, ele é essencial para que eu tenha, para que eu consiga atingir as exigências nutricionais daquele animal. Essa tabela aqui a gente tem a composição nutritiva de vários alimentos que vocês fizeram o trabalho, certo? Então, depois eu vou passar para vocês uma apostila de uma disciplina de rações, tá? E ele fala tudo sobre rações, tá? E ele tem uma parte que mostra tabelas resumidas para cada espécie, aves, bovinos, suínos, para vocês analisarem depois. Tá? Então é muito importante saber a tabela nutricional da sua espécie, tá? Para você saber os ingredientes e as quantidades adequadas que aquele animal exige. Tá? Então eu encerro a aula de hoje por aqui. Nossa
próxima aula, não presencial, né, a nossa próxima sexta-feira, vai ser esse mesmo esquema. Vou gravar uma videoaula, e nesse caso vai ser uma videoaula mais curta que essa, que vai ser só sobre cálculo de dietas. Então, vou explicar passo a passo como fazer o cálculo, e cada um vai pegar um exercício diferente, que vai ser uma situação, um problema própria a cálculo de dieta. Igual vocês fizeram cada um com um ingrediente, cada um vai pegar uma formulação de dieta a ser feita, tá? Mas isso a gente vai fazer na próxima sexta-feira, tá bom? Para vocês terem essa experiência de cálculo de dieta, aí caso vocês queiram trabalhar nessa vertente. Então eu agradeço a atenção de vocês até aqui, tá? Até a nossa próxima aula de segunda-feira, que eu já retorno. Tá? E aí aqui eu coloquei alguns exercícios não obrigatórios para que vocês possam estudar, tá bom? São 9 exercícios, não são obrigatórios, é só para vocês estudarem um pouquinho os conceitos, fixarem o que vocês aprenderam na aula ou para guiar um resumo, um registro de vocês. Entretanto, eu recomendaria que vocês fizessem esse 9, ele é interessante. Eu pergunto para vocês o que é necessário, quais fatores são necessários vocês conhecerem, para vocês pesquisarem, no caso de formular uma dieta para novilhos de corte, né, com foco em ganho de peso. Tá? Um exercício interessante que vocês façam, esse 9 aqui seria legal vocês fazerem. Os demais é para estudar. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? E até a nossa aula de segunda-feira.